Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar mais um pouquinho da resolução das raízes de um polinômio maior do que 2 graus. Então, completando o nosso quadro lá de possíveis soluções ou de ferramentas para a gente usar, nós vamos falar das raízes complexas, que aqui nós vamos dar mais algumas dicas para vocês. Quando eu tenho uma raiz complexa que foi dada num determinado polinômio, automaticamente, por definição, o conjugado dessa raiz complexa, desse número complexo, também é raiz do polinômio. Então aqui, ele está dizendo que o número complexo 2 mais i, ele é raiz do polinômio. Então, por essa definição que eu acabei de falar para vocês, o conjugado 2 menos i também é raiz no meu polinômio. Então eu tenho duas raízes já do meu polinômio. Como ele é de terceiro grau, falta achar a terceira. Então nós vamos resolver de duas maneiras diferentes. Primeiro, usando aqui o Brio-Ruffini, fazendo o cálculo pelas duas raízes, E aí reduzindo ao máximo, até uma raiz de grau 1, que já que eu tenho duas, e aí descubro a terceira raiz. E depois nós vamos ver o cálculo também de outra maneira, pela decomposição dos fatores do polinômio. E aí vocês decidem qual que vocês querem usar. Ou, dependendo do momento, usa uma ou usa outra. Então vamos lá, montar aqui meu Brio-Ruffini. Primeiro passo, primeira raiz aqui, 2 mais i. Vou copiar os coeficientes. 1, menos 7, 17, menos 15. Pronto. Baixa esse 1 aqui e vamos fazer. 1 vezes 2 mais i, multiplicação de um número por um número complexo, você multiplica todos os elementos como uma distributiva. Só que 1 aqui é neutro, então ele multiplicado não vai mudar nada. Vai contar 2 mais i. O resultado eu somo no próximo. Soma de números complexos. Parte real com real, parte imaginária com imaginária. Então, 2 menos 7 menos 5. I não tem parte imaginária, continua mais i. Agora eu vou pegar esse complexo e multiplicar por esse. Então vai ficar assim, menos 5 mais i vezes 2 mais i. Professor, por que do ladinho? Porque você vai ter que fazer uma distributiva. Então, para você não cometer erro, faça pela distributiva no cantinho. Não vai de cabeça não, que você pode quebrar a cara. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 5 vezes mais i, menos 5i. I vezes 2, mais 2i. I vezes i, mais i ao quadrado. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então aqui vai ficar menos 10 com menos 1, menos 11. E aqui menos 5i com mais 2i, menos 3i. Pronto. Esse número é o resultado da multiplicação desses dois complexos. Agora eu vou pegar ele e somar no próximo. Então, real com real. 17 mais menos 11 vai dar 6. Parte imaginária não tem, então fica só repetida a que já tinha aqui, menos 3i. Mesma coisa agora, vou pegar o complexo e multiplicar por esse. 6 menos 3i vezes 2 mais i. Aqui vai dar 6 vezes 2, 12. 6 vezes i mais 6i. Menos 3 vezes 2, menos 6i. Menos 3 vezes i, menos 3i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, 1 vezes 3, 3. 3 com 12, 15. E aqui esses dois desaparecem. Vai dar 15. Então, a multiplicação aqui deu 15, somado com menos 15, 0. Pronto. Realmente ele é raiz, porque o r de x aqui deu 0. Como eu tenho outra raiz, eu vou continuar. Professor, não daria já pegar isso aqui como equação do segundo grau e resolver? Muito complicado. Eu tenho vários complexos aqui no meio e na hora de pôr na raiz, seja por Bhaskara, seja por qualquer outra coisa, vai complicar bastante. Então é mais fácil você continuar
o Briot-Ruffini agora pela segunda raiz, 2 menos i. Baixo 1, a mesma coisa, 1 vezes ele, não muda, soma no próximo. 2 com menos 5 dá menos 3, menos i com mais i, 0. Então fica só o menos 3, some a parte imaginária. Agora, menos 3 vezes ele, então, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Somado com 6, 0, parte real sumiu. Menos 3 com menos i dá mais 3i. Somado com menos 3i, 0. Pronto, aqui deu 0. Realmente ele é raiz. Ó. Esse aqui é o meu resto da divisão. Sobrou esses dois aqui. Quem são esses dois? Primeiro grau, né? X menos 3 igual a 0. Porque um vai ser o número independente, o outro é o grau mais próximo. Logo, x vai ser igual, passo 3 para cá, 3. X igual a 3. Então, as minhas soluções, meu conjunto de verdade vai ser 2 menos i, 2 mais i e o 3 que nós acabamos de achar. Tranquilo, bem fácil. O mais complicado é não errar aqui as multiplicações e lembrar das operações, né? Soma real com real, imaginário com imaginário. Multiplicação, todo mundo por todo mundo. E aí você encontra as suas raízes tranquilamente. Dá um joinha embaixo. Na próxima aula a gente vai fazer essa mesma solução, só que de uma outra maneira, pela decomposição, para vocês poderem ter os dois para comparar, tá bom? Até já.